Como alguns de vocês sabem, eu tenho 28 anos e só descobri o meu TDAH com 27 anos, mesmo sendo psicólogo e trabalhando com isso todos os dias. Só que depois que eu recebi o diagnóstico, eu começo a olhar pro meu passado e eu vejo que os sinais estiveram sempre ali. É aquela coisa, né? Depois que você recebe o diagnóstico, você olha pra trás e pensa, nossa, como era óbvio que eu tinha isso e não percebi. Então hoje eu vim trazer pra vocês esses sinais de que eu tinha TDAH, que sempre estiveram ali, mas eu só percebi depois de adulto. Eu vou trazer sinais da minha infância, da minha adolescência e da minha vida adulta que passaram despercebidos e eu espero que para você, talvez que está me assistindo e ainda não descobriu o seu diagnóstico, que não passem despercebidos, que você perceba, procure uma avaliação e descubra se você tem ou não, porque depois que eu comecei o meu tratamento, a minha vida virou totalmente e eu me sinto muito mais feliz, produtivo no trabalho, feliz no meu relacionamento. Foi uma virada de chave. Eu quero que seja pra você também. E depois de mostrar os sinais, eu também vou te explicar como que funciona pra ter o diagnóstico, beleza? E o sinal número 1 é que eu sempre perdi mais objetos do que as pessoas da minha idade. Eu sempre fui aquela criança que perdia os lápis todos da Faber-Castell que a mãe tinha dado de presente. Eu começava o trimestre com 12 lápis e acabava com 1. E esse 1 nem era meu. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe me dava umas tarefinhas do tipo ir ao mercado, fazer um xerox pra ela. E muitas vezes eu perdi o cartão de crédito, perdi a chave, perdi a coisa que ela tinha me mandado fazer, eu tinha esquecido. E a verdade é que crianças e adolescentes não têm o cérebro totalmente formado, então eles vão perder objetos com mais frequência. Porém, eu sempre perdi muito mais as coisas do que as pessoas da minha idade. Mesmo se você comparar com pessoas que estavam no meu mesmo nível, eu claramente era mais esquecido e perdia mais as coisas, e hoje eu sei que esse é um sinal de TDAH, de possível TDAH. O segundo sinal, eu sempre tive uma relação de dependência e abuso com a cafeína. E isso apareceu mais quando eu já criei o hábito de tomar café ali na adolescência, 18 anos. Porque assim que eu peguei o hábito de tomar café, eu me dei conta de como aquilo fazia bem pra minha distração, pro meu cansaço, pra minha incapacidade de me concentrar. Cara, quando eu tomava café, parecia que eu tinha muito mais ânimo, conseguia prestar atenção nas coisas, então foi uma relação de amor à primeira vista. Mas chegou um ponto em que eu só conseguia trabalhar bem se eu tivesse me reabastecendo de café preto, a cada 2 horas mais ou menos, e eu tomava minha última xícara de café provavelmente às 7 da noite. Além de que eu não conseguia começar o meu dia se eu não tivesse já sob o efeito da cafeína, então virou uma dependência mesmo. E a cafeína em si não é uma substância tóxica. Eu com TDAH, sabendo que eu tenho TDAH hoje, ainda tomo café e amo o café, mas o café prejudica o sono se você toma depois das 2 da tarde, e se você toma numa altíssima quantidade, mais do que 400 miligramas por dia, ele vai afetar o seu sono independente da hora que você tomar. E com um sono ruim, você não vai se recuperar do trabalho que você executou num dia e vai acordar no dia mais cansado, no dia seguinte, vai acumular fadiga e eventualmente vai ter um esgotamento mental, vai ficar doente. E era isso que acontecia comigo. Eu tomava café pra disfarçar o meu cansaço, mas isso me gerava mais cansaço e eu ia acumulando fadiga até me esgotar. E apesar disso não ser um sinal obrigatório de TDAH, eu entendo que eu só fazia isso para compensar os déficits, as deficiências que o TDAH me trazia na capacidade de concentração. Eu usava a cafeína para contrabalancear as minhas faltas que eram devido ao TDAH. Número 3, eu sempre tive dificuldade de ficar com as mãos e os pés parados. Por exemplo, no ensino médio, eu ficava tão entediado nas aulas, especialmente nas aulas que eu não conseguia prestar atenção. Cara, eu aprendi a fazer isso aqui, ó, com a caneta, com o lápis, pra me entreter no meio da aula, porque eu sentia uma agitação que quando eu tava concentrado de verdade, a agitação não tava ali. Mas se eu tava entediado, eu não tava conseguindo me concentrar, era uma vontade de mexer na minha roupa, de mexer numa caneta, de rabiscar. Eu tinha vários desenhos no meu caderno, eu ficava fazendo desenho de coração, de anjo, de demônio, de banda, de nome. Cara, eu não conseguia ficar com as mãos e com os pés parados, ficava batucando. E de novo eu digo pra vocês, o adolescente não tem o cérebro totalmente formado, então é normal que ele seja um pouco mais agitado. Mas ainda comparando com as pessoas da minha idade daquela época, eu era o mais
agitado, o que menos conseguia ficar com as mãos e os pés parados, dava pra ver que não era simplesmente uma coisa da adolescência. Hoje eu digo que dava pra ver, mas na época eu não vi, né? Que pena. Aproveitando, se você tá assistindo até agora, você tá gostando do vídeo, então aperta aqui no botão de like e vê se o botão de se inscrever tá vermelho. Se ele estiver vermelho é que você tem que apertar pra se inscrever no canal do Eureka. Valeu? E o sinal número 4 é que eu sempre me senti um pouco estranho ou deslocado em situações sociais. E isso não é uma regra para todo mundo que tem TDAH, mas hoje eu já entendo que TDAH tem uma relação muito mais próxima do que as pessoas imaginam com o transtorno do espectro autista, também chamado de autismo. E como você sabe, uma das características mais marcantes do autismo é essa dificuldade de entender as regras sociais, de entender como improvisar uma conversa, como formar uma amizade. Isso tudo é muito complexo. E a pessoa com autismo geralmente sente que não entende, que tá meio alheia, que é meio estranha, né? E eu certamente não tenho as características pra me encaixar num autismo, mesmo no autismo mais leve. Porém, eu sempre percebi que eu não tinha a mesma fluidez pra conversar com as outras pessoas que os outros tinham, que os meus colegas tinham. Eu tinha dificuldade de entender uma piada, eu tinha dificuldade de pegar a regra que tava subjacente ali. O que era apropriado fazer e o que não era apropriado fazer. Às vezes eu tinha comportamentos estranhos porque eu não entendia aquele comportamento ali, aquela atitude não era normal naquela situação, tá? Isso era bem pior na minha infância, mas eu imagino que conforme o meu cérebro foi amadurecendo, isso praticamente resolveu, né? Eu não tenho mais nenhum problema desse tipo hoje, mas claramente eu consigo olhar pra trás e pensar, nossa, essa dificuldade social que eu tinha de interagir com os outros, de entender o que é um amigo, o que é aceitável, o que não é aceitável, como puxar assunto sem ser estranho. Essas dificuldades, elas são bem normais numa pessoa com TDAH. Elas podem aparecer e são um sinal que merece ser investigado. Até porque, se você vai olhar as estatísticas, mais ou menos 25% das pessoas com TDAH também tem autismo em algum nível do espectro autista. Porque, pensa bem, se na população geral 1 a 3% das pessoas têm espectro autista e 25% das pessoas com TDAH tem, é quase 10 vezes o que a população geral tem, é muito mais próximo do que a gente imagina. Aqui no canal do Eureka a gente tem outros vídeos sobre sinais de TDAH que são mais completos, explicando como funciona o diagnóstico em mais detalhes, beleza? Porque esses 4 sinais que eu falei aqui não são tudo que você precisa saber, são só coisas que na minha experiência eu observei e que agora que eu sei o diagnóstico, eu penso, putz, como que eu não vi isso antes, né? Mas eu vou resumir para você como funciona o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH, ele é feito por um médico psiquiatra, que nada mais é do que um médico que fez uma especialização em psiquiatria, que é a área da medicina responsável pela saúde mental. Um psicólogo também pode dar o diagnóstico de TDAH? Pode, mas no geral, a maioria dos psicólogos não vai se sentir apto para isso e vai encaminhar você para um psiquiatra. Então, talvez seja melhor já fazer o caminho direto. E esse diagnóstico, para avaliar e confirmar ou não que você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode levar de 1 a 4 sessões com o psiquiatra. O meu diagnóstico aconteceu em uma única sessão e foi com uma psiquiatra da Eureka Med, que é justamente aqui o nosso serviço de consultas médicas, inclusive tem o link para você marcar a sua consulta aqui embaixo. E o meu diagnóstico aconteceu em uma sessão porque o meu caso não é tão complexo. Ou seja, eu não tenho outras coisas acontecendo de saúde mental na minha vida. Eu não tenho um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, bipolar. Eu não estou numa fase da minha vida em que eu tô com fatores me estressando e tal. Ou seja, não tinha coisas confundindo esse possível diagnóstico. Eu tinha todos os sinais e nada que pudesse confundir o médico e apontar para outra causa desses sintomas, entendeu? Então, foi um diagnóstico simples porque o meu caso era mais simples de enxergar. Agora, no seu caso pode ser diferente. Pode ser que você não tenha tantos sintomas de TDAH, você tenha alguma coisa de espectro autista. Pode ser que você tenha um transtorno de ansiedade generalizada que está criando sintomas que parecem TDAH. Então, é por isso que eu não vou prometer para você que em uma sessão você vai descobrir o seu diagnóstico. Isso acontece mais com quem tem esses sintomas de TDAH e não tem muitos sintomas de outras coisas que podem estar confundindo. E em alguns casos raros, bem mais raros, o psiquiatra pode encaminhar você para um profissional chamado neuropsicólogo, que nada mais é do que um psicólogo que fez uma especialização nessa área da neuropsicologia,
que é uma área que estuda com mais detalhes o espectro autista, TDAH, transtornos da fala, transtornos da linguagem, porque são os psicólogos que estudam a parte de neurodesenvolvimento, as fases de desenvolvimento do seu cérebro, e aí essas doenças, esses transtornos, são transtornos do neurodesenvolvimento. Mas isso é um caso raro, em que você vai ter que fazer uma avaliação neuropsicológica. É bem mais comum conseguir fazer todo o processo com o psiquiatra. Receber o diagnóstico de TDAH e aí começar o tratamento, no meu caso com remédios, mas no seu caso pode até ser sem remédios, só com terapia, mudou a minha vida completamente. Mudou o meu relacionamento, os conflitos com a minha esposa reduziram. Mudou a minha satisfação com o meu trabalho, porque eu consigo me concentrar mais, ser mais produtivo. Mudou a minha relação com a vida, que permitiu relaxar um pouco mais, em vez de estar sempre pensando se tem algo que eu tô esquecendo ou não. Mudou muito a minha vida. E se você se identificou com esses sinais ou outros sinais de outros vídeos, cara, faça uma avaliação. O pior que vai acontecer é você descobrir que não tem nada, que você tem uma outra explicação para esses sintomas que você tem, e o psiquiatra vai te ajudar também com essa outra explicação, mesmo que não seja TDAH. Então a minha recomendação é: procura um profissional da Eureka Med, que foi a mesma equipe que me diagnosticou com TDAH, faz a sua consulta online, eles enviam as receitas pelos correios e chega em pouco tempo, independente de onde você mora no Brasil, e quem sabe você também tem um momento de virada de chave na sua vida. Se você gostou do vídeo, aperta aqui embaixo no like para ele chegar para mais pessoas e comenta aqui que outros assuntos você quer ver a gente falando. Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Tchau, tchau, galera!